Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui na aula 2 agora. O nome continua sendo trigonometria, tá? Então vamos dar uma olhadinha no primeiro desenho que tem aqui, a situação 4, tá? Novamente dá para perceber que é um triângulo retângulo, né? Aqui na realidade é um satélite, né? Aqui é o farol, né? Como se diz aquela parábola que manda sinal, que recebe sinal, tá? E aqui é o chão, onde está. Então formou um triângulo. No desenho de baixo, dá para perceber um triângulo também. Esse aqui é um barco, né? Que está caminhando para a praia, até o farol, tá? Então tem aqui a altura do farol e assim mesmo. Também é um outro triângulo, tá? O importante é sempre estar vendo que está formando um triângulo. E a situação 6, né? Bem claro, né? Nós temos aqui uma rampa de 10, tá? Uma altura de 6, tá? E uma distância aqui, um afastamento de 8. Então, voltando naquela aula número 1, só para vocês lembrar, ó, como tem triângulo, né? São bastante triângulos. E jamais, né? Eu acho que vocês já estudaram que no triângulo retângulo, né? Tem um ângulo reto, por isso é chamado de triângulo retângulo. Nós temos o lado maior, que é chamado de hipotenusa, chamado de A, tá? E os outros dois lados B e C, chamados de cateto, tá? Então essa ideia, muitos de vocês já têm essa ideia de catetos, lados menores do triângulo. Hipotenusa, o lado maior, tá? Então o professor Rinaldo está aqui dando uma ideia do que seja isso. Tudo bem? Bom, então vamos rever então essa folha número 1, aula número 1, tá? São o mesmo desenho, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o X do prédio, tá? E esse afastamento aqui, ó, junto com o 30 graus, que é de 200, tá? E vou comparar esses dois, o x comparado para 200. Então, o x comparado para 200. Então, esse pedaço aqui, ó, que eu chamei de x, ele é um pedaço, vou colocar de cor diferente para vocês perceberem. Então, esse pedaço aqui, ó, agora pintei um pouco de vermelho, ele cai aqui, né, comparado com 200. Então, um pedaço do 200. Baseado nisso, vocês vão aprender mais para frente uma definição, né, que isso aí é chamado, é aproximadamente essa distância aqui, comparado com essa de 200, ela é chamada de tangente, tá? Tem no celular de vocês, na calculadora científica, chamado de tangente de 30, tá? Mas, professor, o que seria esse tangente de 30? Então, eu vou copiar novamente aqui, x para 200, e vou tentar descobrir o que é tangente de 30. Tangente de 30 seria uma porcentagem, né, em torno de 58% do 200, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, 0,58, tá? Então, a tangente de 30, se a gente fala assim, se digitar, né, na calculadora científica do celular, vai aparecer o valor aproximadamente 0,57, então é esse valor. E matematicamente agora só basta passar o 200 multiplicando. 200 vezes 0,58 dá o resultado, né? Importante agora não seria a conta, mas sim o resultado, mas dá para fazer aqui de cabeça. Ó, 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11, tá? Então, só confirmando. 2 vezes 58 dá 116. Os dois zeros do 200 e as duas casas. Então, tá 116 metros, correto? Não é bem essa altura, então deu 116, com mais um pedacinho aqui de 1,5, né? Então 116, com mais 1,5, esse prédio tem 100, vai fazendo a conta rápida para vocês, 117,5, correto? Então isso é uma engenharia, tá? Então é usado trigonometria na engenharia. O outro triângulo aqui, ó, esse pedaço aqui, por exemplo, né? Vamos supor que aqui seja, aqui tem 200, aqui tem 5 metros. Então aqui 195. Então deixa eu colocar aqui, ó, 195, tá? Eu não quero saber a distância da montanha até o predinho aqui, não. Eu quero saber onde um bondinho, aqui tem um bondinho, ó. Qual é esse bondinho, tá? Então, se eu comparar esse cateto aqui, ó, 195, comparar com esse valor que eu chamei de x. Então, eu estou usando aqui um cateto chamado cateto oposto do 30 aqui, né?
para o x, que é chamado hipotenusa. Isso na matemática, né, é chamado de seno, tá? Vocês vão aprender para frente o que é seno. De 30 graus. Ah, então não estou entendendo, está muito difícil. Então, se você comparar esse 195 para o x aqui, é conhecido como um tamanho metade. Então, esse valor seno de 30, quando você digita na calculadora, aparece metade, ou 50%. Se escreve assim, tá? Então, 195 sobre x. Matematicamente, eu posso fazer a troca do 0,50 com x. Então, 195 fica 0,50 e o x fica sozinho. Então, é só fazer essa conta aí, né? 195, deixa eu ligar a calculadora. Opa, não tem problema. Vamos lá, ó. Se eu pegar 195 e dividir por metade, vamos pensar em dinheiro, R$195, tudo em moeda de 50 centavos, é o dobro. Na realidade, é o dobro de 200 e... Então, vamos lá. A calculadora caiu aqui, mas não tem problema. 195 dividido por meio. É o dobro daquele número lá, 390, tá? Então, esse x é 390. Então, aquele cabo, olha o desenho, aquele cabo que leva o bondinho de uma montanha, até a montanha é de 390. Só procura entender a história, tá? A matemática, por enquanto, não preocupa muito, não. E o último desenho aqui, o avião vai subir, ele tem um percurso aqui de 8, tá? E eu quero saber essa altura aqui, ó. Quando o avião chegar aqui, ele está aqui a altura, vamos chamar de H ou X, tá? H. Essa altura é chamada de cateto oposto. E o 8 que eu tenho é chamado de hipotenusa. Então, se eu comparar esse tal de cateto oposto, que eu quero, a altura, ou X, com a hipotenusa, que é 8, eu tenho uma razão chamada, então é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno, também é o seno de 30. Ah, o senhor já falou, né? O seno de 30 parece meio. Como assim? Ah, se eu digitar na calculadora 30, seno de 30 vai aparecer 0,50. Então, esse tamanho aqui, ó, se você colocar aqui na hipotenusa, pega metade do 8, tá? Mas, por enquanto, só vou provar que eu sei que metade do 8 é 4, tá? Então, 8 km vai ficar 4. Então, dá uma olhadinha aí, ó. O 8 está dividindo, passa multiplicando. Então, 8 vezes meio, tá? Metade de 8, ou 8 pela metade, 4 km, tá? Então, espero que vocês tenham entendido isso. E eu volto já já com a aula número 2.